Boa tarde a todos, paz seja convosco. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao pastor Fernando, a presidência e liderança do MFI. E quero somar hoje o conhecimento de vocês, poder abençoá-los de alguma forma. Na verdade, queridos, eu vou tentar enxugar ao máximo, porque esse bate-papo, ele é um bate-papo de pelo menos 5 horas. E a gente não vai ter esse tempo, espero que ninguém durma, né? Que depois do almoço fica meio pesado, mas a gente já vai começar a falar que a Receita Federal está chegando aí na porta, já está com algemas e tudo mais, aí ninguém dorme, né? Mas eu vou tentar enxugar ao máximo as informações. É natural que nem todas as dúvidas eu consiga tirar aqui hoje, porque a gente não vai ter tempo suficiente para isso, acredito que a gente vai ter umas 2 horas no máximo. Mas eu vou franquear o meu e-mail para vocês podem me ligar, me mandar e-mail, e a gente vai estar interagindo durante um tempo aí, amém? É natural, queridos, que eu também estou aqui com a minha empresa, ela representa hoje uma grande parte no número de igrejas hoje do estado de São Paulo. Hoje eu trabalho para a Igreja do Evangelho Quadrangular, sou pastor na Igreja Quadrangular. Foi a pessoa que instituiu a contabilidade na igreja no processo de fiscalização no ano de 2001, juntamente com uma equipe que foi desenvolvida. E de lá para cá eu venho franqueando esse meu trabalho a outras denominações, a outras igrejas. Eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês, porque a gente vai estar falando alguns pontos aqui que talvez nem todo mundo conheça, embora eu tenha plena convicção que todo mundo aqui tem contador, tem igreja aberta e tudo mais, mas às vezes pode ser que algum ponto aí possa passar pelo vão dos dedos. Mas eu vou pegar um ponto que é específico, que é algo que vai já começar, já é uma realidade hoje no mercado, que é o SPED contábil. SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital. Então, quem é empresário, quem tem empresa, quem trabalha secularmente, além de ser pastor, trabalha em alguma empresa, sabe que hoje você tem um certificado digital. E esse SPED, ele nada mais é do que uma transcrição de todo o movimento contábil de qualquer personalidade jurídica dentro de um sistema da Receita Federal. Então, da mesma forma que uma empresa, ela faz uma DIPJ, por exemplo, as empresas que são tributadas, elas têm a DIPJ que deve ser entregues até o dia 30 de junho do ano subsequente ao movimento, e as entidades religiosas ou associações, todas aquelas que fazem parte do terceiro setor, que é o nosso caso, devem entregar até o dia 30 de maio do mês subsequente ao movimento. E, além dessa DIPJ, o que vai existir agora para as entidades religiosas e para todo o terceiro setor é esse SPED contábil. E, lamentavelmente, queridos, eu tenho percebido que os contadores eles estão deixando isso um pouco inerte com relação a igrejas. E as igrejas elas precisam ficar atentas a isso, porque já é uma realidade aprovada. O SPED contábil ele foi instituído pela Receita Federal e começou em janeiro de 2012 para as empresas que são tributadas no lucro real. Depois foi passado para as empresas que são do lucro presumido, que são tributadas pelo lucro presumido e que trabalham com tecnologia de informação em junho de 2012. Depois, para todas as outras, independente do Código Nacional de Atividade Econômica, do CNAE, para todas as outras do lucro presumido, que começou em janeiro de 2013, e era para começar em janeiro de 2014 para o terceiro setor. O terceiro setor são aqueles improdutíveis, né? Que é o nosso caso, clubes de futebol, associações que não visam lucro, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem muita ideia de que superávit e déficit para uma empresa, igreja, uma associação, uma fundação, uma OCIP, uma creche, uma associação que cuida de drogados, de dependentes químicos, seja lá o que for, ela não tem superávit, não tem déficit, é uma outra linguagem. E isso era para ter começado já em janeiro de 2014, para todo o terceiro setor. Só que nós tivemos, embora esteja sendo gravado, eu vou dizer para vocês, porque a gente tem que lidar com transparência. E embora isso tenha sido já aprovado para o começo de 2014, em janeiro de 2014, nós tivemos 2 eventos este ano que não eram muito de interesse, né, público, que ele tivesse uma escrituração digital aberta para todo mundo, que foi a Copa do Mundo e que foi uma nova eleição aí que nós tivemos esse ano. Então, com isso, presumo eu que, por alguns interesses, eles acabaram adiando
a inserção do SPED contábil para o terceiro setor, que começa agora em janeiro de 2015. Um outro ponto que também dificultou para que isso já fosse uma realidade em 2014, é que a Receita Federal ela não tinha uma linguagem definida para o terceiro setor. Então, as contas contábeis, porque o que foi definido com esse SPED contábil é um plano de contas, onde todas as empresas ela têm a mesma linguagem, agora é tudo usado a mesma linguagem. Então, todas as empresas elas vão ter que atender esse plano de contas que foi estipulado pela Receita Federal do Brasil. Só que para terceiro setor, algumas contas contábeis elas não existem. E com isso, também a Receita Federal teve essa dificuldade, e o SESCOM, a Câmara Setorial do SESCOM em São Paulo, mais o CRC, nós tivemos uma reunião lá com a Receita Federal e estamos ajustando. E esse plano de contas ele já está aprovado e é uma realidade para janeiro de 2015 para todas as igrejas, para todo o terceiro setor. Então, lamentavelmente, é uma matéria que os contadores eles têm que passar isso para vocês. Por quê? Não é só simplesmente nós pegarmos que, por exemplo, eu tenho um programa, eu tenho 2 sistemas de contabilidade que eu uso na minha empresa. Além de fazer contabilidade de igrejas, eu trabalho para 114 empresas também de diversos ramos de atividade. E esse sistema, eu tenho 2 sistemas que eu uso. Só que ao término da apuração contábil, da apuração fiscal, eu tenho que pegar todas essas informações e transcrever para esse sistema público de escrituração digital que é da Receita Federal. É como se nós fizéssemos a nossa declaração de imposto de renda todos os meses agora e não mais uma vez por ano. Então, todo mês você tem o resultado, você tem que transcrever. É mais ou menos, resumindo, seria mais ou menos isso. Agora, não é só isso que preocupa. O que preocupa é que com esse mecanismo, a Receita Federal ela vai ter agora uma transparência um pouco maior e mais rápido para saber efetivamente o que acontece. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado agora é que, depois de eu pegar a contabilidade, eu faço a contabilidade lá no meu sistema contábil, eu pego isso tudo e jogo no programa da Receita Federal, eu preciso ter uma responsabilidade da qualidade das informações que estão indo. E as informações que estão indo para a Receita Federal, elas devem estar amparadas de uma forma legal em todos os documentos hábeis para a contabilidade. Não basta simplesmente eu jogar uma informação lá e não me preocupar se realmente aquele procedimento, aquele lançamento está amparado em bases legais. Por exemplo, é muito comum nós vermos hoje na contabilidade de uma igreja notas de combustível lançadas na contabilidade quando a igreja ela não tem carro. Isso existe veto tributário. Nenhuma personalidade jurídica, ela pode ter, independente se for igreja, se for uma empresa, ela pode ter na sua contabilidade despesas de combustível se ela não tiver um veículo no seu patrimônio, no seu imobilizado. E é muito comum, queridos, eu trabalho para mais de 600 igrejas, e a maioria das igrejas que vem para nós, ela já vem com esse paradigma de que tudo pode ser assim, não vai ter problema nenhum. Não, mas isso pode, porque nós trabalhamos uma linha que nós temos que tomar muito cuidado. Daquilo que é legal e ilegal e do que é moral e imoral. Nem sempre aquilo que, para nós da igreja, não é imoral, é legal. Essa é uma preocupação que nós, pastores, temos que ter. Eu estou falando porque eu também sou pastor. Então, às vezes, você não faz uma coisa mal intencionada. A tua intenção não foi fazer errado. E você acha que, aos olhos da liderança da sua igreja, da sua diretoria, está tudo correto, tudo bem, mas é um procedimento que não é imoral, mas ele se torna ilegal de acordo com a legislação. E é esse ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as igrejas, elas pecam não por dolo, mas por falta de conhecimento. E o que eu quero que, a partir de hoje, pelo menos vocês saiam daqui com algumas informações que são imprescindíveis, para que, se houver uma fiscalização na sua igreja, seja lá quando for ou se acontecer, você não ser pego, pelo menos, os pontos que eu consegui abordar na minha reunião. Certo? Mas esse é um deles. Se você tem despesa de combustível, mas Jair, o pastor ele precisa do carro para ele trabalhar. Queridos, eu já atendi fiscais que me disseram, escuta aqui, todo mundo usa vale transporte, porque teu pastor tem que usar carro? Eu já vi fiscais da Receita Federal dizendo isso. Então, existem alguns mecanismos que eles asseguram a contabilidade de uma igreja. Por exemplo, a igreja tem notas fiscais ao consumidor na sua contabilidade. E existe veto para o terceiro setor de contabilidade de notas fiscais ao consumidor. Uma igreja ela sempre tem que usar a nota fiscal modelo 1 ou 1A, que é aquela nota grande.
Ela não pode pegar uma nota de consumidor. E alguns vêm e falam assim para mim, Jair, mas lá no impresso que vem na minha mão, lá está escrito CNPJ. Logo, esse documento, presume-se que esse documento, ele possa ser usado por uma personalidade jurídica, desde que ela seja tributada. E não é o caso da igreja, porque a igreja goza de imunidade. E pelo fato de nós termos a imunidade tributária e não pagar alguns impostos, o que acontece? Nós temos que ter transparência e a igreja não pode ter na sua contabilidade notas fiscais ao consumidor final. Se o teu contador ele lançar no SPED contábil notas fiscais ao consumidor, com certeza em 2 anos a sua igreja vai ser submetida a um procedimento de fiscalização da Receita. Então não é só não, agora vai ter esse sistema, tudo bem, mas vai ter toda uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento na igreja para que você não fique exposto, porque esse procedimento vai expor a tua igreja se ela tiver algo errado. Amém, queridos? Até aí tudo bem? Dá um enter para mim, queridos, vamos ver se eu consigo. Um procedimento que é imprescindível que a gente tenha clareza, eu geralmente faço com PowerPoint, né, porque no telão e fica mais fácil para vocês visualizarem, mas eu tenho certeza que vocês não vão estar com o problema de visão que eu estou. Falei para o pastor Fernando agora há pouco, que eu uso multifocal, às vezes eu tropeço. A gente já tem um problema de coordenação motora, né? Se eu mascar chiclete e andar, eu tropeço. Né? E agora com o óculos multifocal ficou pior. Queridos, uma preocupação que eu tenho, e eu tenho buscado ajudar igrejas e cidades, igrejas pequenas que têm muita dificuldade, porque, lamentavelmente, os conselhos de pastores, eu fico muito feliz em me ter aberto essa oportunidade, mas os grandes conselhos, que nós temos aí, alguns chavões em São Paulo, eles não abordam isso. E tem muita igreja pequena, igreja humilde, que passa dificuldade e que fica isenta desse tipo de informação e vai ter problema no futuro. Então, eu tenho procurado visitar várias cidades do interior e ajudar, dando essa palestra para igrejas pequenas. E eu não cobro o que eu faço, queridos. É natural que no final eu vou dar o número do meu telefone para quem precisar de um contador me procurar, mas quando eu vou a uma cidade, quando eu vou dar uma palestra em alguma igreja, eu não cobro, porque o meu foco principal é abençoar, é reino. E eu sei que o MFI tem essa visão, por isso que eu me sinto muito em casa aqui, né, pela abertura que foi dada. Aqui o que acontece? Nós temos dois tipos de igrejas. Nós temos aquelas igrejas que são denominacionais, onde você tem uma estrutura de uma igreja matriz, e as filiais. Uma coisa que é importante esclarecer é que o que muda num CNPJ é a sua raiz e o seu pós-barra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem igrejas que têm filiais e falam, não, o CNPJ de lá não é o mesmo do meu. Querido, se for a mesma raiz, ele é o mesmo CNPJ. E com isso, tem alguns cuidados que são imprescindíveis serem tomados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O senhor sabe o seu CNPJ de cor? Vamos lá. Esse aqui é o CNPJ da Igreja Edificando em Cristo, nós estamos juntos desde o 1º de janeiro de 2008, eu já chequei lá na empresa. O que acontece? Se o pastor Fernando ele quiser abrir uma Igreja Edificando em Cristo lá na Vila Maria, e me convidar lá para ser o pastor lá, da filial dele na Vila Maria, o que vai acontecer? Esta raiz do CNPJ, ela vai ser mantida. O que vai mudar é o pós-barra, se ele tiver uma estrutura de filial, a não ser que ele faça como ele está fazendo, por exemplo, com o pastor Kamal. O pastor Kamal é vinculado à Igreja Edificando em Cristo, mas ele vai abrir a igreja lá em Osasco. E vai ser uma igreja totalmente independente, e não vai prestar conta juridicamente para a Igreja Edificando em Cristo, lá da Zona Norte. Mas digamos que a igreja do pastor Kamal fosse uma filial lá em Osasco. Então, nós teríamos um CNPJ que seria o mesmo aqui, e aqui seria 0002, alguma coisa que a gente não sabe que isso aqui é o código, é o sistema que fornece. Aí o que acontece? Vocês estão vendo aí 4 igrejinhas pequenas e uma igrejona grande. Então, nós entenderemos o quê? Que a igreja do pastor Fernando, lá na Zona Norte, seria a matriz, e a igreja do pastor Kamal, lá em Osasco, seria uma filial. Ela não tem vida jurídica
e fiscal independente, em hipótese alguma. Eu peguei uma igreja agora, semana passada, para fazer contabilidade, de 14 filiais, onde o contador fazia contabilidade individual, cada igreja fazia a sua. Isso não pode, isso é impossível. Por quê? Porque todas as informações e todas as filiais, elas têm que ser consolidadas no CNPJ da matriz e serem feitas informações à Receita Federal. E uma outra coisa, eu tenho um ponto de pregação, eu tenho uma igreja lá, uma congregação, e ela não tem o CNPJ ainda, ou ela não está com uma estrutura definida. Tem que se tomar muito cuidado, porque isso dá um entendimento para a Receita Federal de um crime de evasão de divisa, que é o nome bonito do Caixa 2. E Caixa 2, queridos, não existe Caixa 2 de 5 mil reais e o Caixa 2 de 5 milhões. Caixa 2 é Caixa 2. Caixa 2 é todo o valor não contabilizado, independente da esfera. Quanto que é? Não, mas lá movimenta só R$1.000 por mês, a gente não precisa... É um crime de evasão de divisa. É um Caixa 2 de R$1.000, mas é um Caixa 2. Então, esse cuidado ele tem que ser tomado. Agora, nesse mesmo exemplo que eu estou dando aqui para vocês, o que acontece? Todas as igrejas que são as filiais, elas têm que mandar toda a sua movimentação contábil toda, queridos, todas as entradas, todas as notas fiscais, tudo aquilo que teve de movimentação fiscal na igreja, isso é encaminhado para a matriz encaminha para a contabilidade vai fazer a escrituração contábil e fiscal, e depois disso feito, aí se pega lá o Sistema Público de Escrituração Digital, onde vai alimentar Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é inquestionável, não tem como fugir disso. Agora, se você tem uma igreja onde a tua estrutura não é essa, e você tem só a sua matriz, que ela vai ser única, e o dia que você aumentar e tiver um ponto de pregação, e você quiser dar vida independente para ela, aí tudo bem, cada um vai ter que ter a sua escrituração contábil independente. Cada uma vai ter a sua vida, a sua realidade. Mas a partir do momento que nós temos filiais determinadas, isso aqui é imprescindível. Toda filial ela tem que mandar documentos para o contador escriturar. Amém? Dá um enter para mim. Documentação hábil. Eu vou falar bem rapidinho aí para vocês isso. Mais um. Nós temos um documento, um impresso que nós criamos em 2001, que é o recibo de sustento pastoral. Vocês sabem muito bem que a legislação ela diz que nenhum presidente, nenhum diretor de qualquer entidade de terceiro setor ele pode ser remunerado. Nós temos uma exceção só, que são as OCIPs. Todas as outras existe veto de remuneração. Agora, o pastor ele precisa sobreviver. E nós temos um nome aí, né, muito comum em alguns lugares. O pessoal fala, mas e a prebenda? Eu tenho alergia desse nome, porque se você pegar o teu celular agora e entrar na internet e procurar ver o que significa prebenda, lá no dicionário vai estar dizendo assim, remuneração eclesiástica de pouco esforço. Está no dicionário, não fui eu que falei não. Está lá no dicionário. Se você procurar lá prebenda, lá no dicionário, você vai encontrar essa definição, em algum dicionário vai estar lá, remuneração eclesiástica de pouco esforço. Então, eu não gosto de falar de prebenda. Então, eu falo do quê? De sustento pastoral. Por quê? É uma forma do pastor ser remunerado, não por ele ser o presidente da igreja, mas por ele exercer um ministério. Então, o pastor, ele recebe, um valor que ele recebe para a sua subsistência, é uma remuneração eclesiástica, e não pelo fato dele ser, obrigado, querido, por ele ser o presidente daquela entidade, porque como presidente ele não pode ganhar. Agora, um ponto imprescindível é que todo pastor, a igreja goza de imunidade tributária, lógico, mas o pastor é um cidadão comum, e do valor que ele recebe da igreja, ele tem que submeter isso ao fisco e tributar imposto de renda. E é muito comum eu dar palestras e encontrar igrejas onde o pastor ele recebe valores superiores à tabela do imposto de renda e ele não tributa imposto de renda. Isso é um crime de sonegação fiscal. O pastor ele é um cidadão comum e o que ele recebe da igreja tem que ser tributado de imposto de renda. Depois, queridos, quem quiser, na fonte,
E quem tributa isso é a fonte pagadora. Então, no caso da igreja, ele vai ter lá o seu subsídio pastoral, não é prebenda, certo, gente? Seu subsídio pastoral de R$2.000, ele vai ter que submeter isso à tabela do imposto de renda. E aqui nós vamos ter que ver se o pastor tem dependente. Ah, tem a pastora. A pastora é remunerada pela igreja também? Não é mais dependente. Ela também vai ter que pegar o valor dela e também tributar, se atingir o valor. Então, o valor que o pastor recebe a título de sustento pastoral, ele é oferecido ao fisco na tributação de imposto de renda. Se vocês quiserem, eu posso pegar alguns exemplos que vocês quiserem aqui, eu posso fazer de como é que se faz um cálculo de imposto de renda, ou se vocês acharem desnecessário. O que é importante, queridos, é que se entenda. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer juntos, só um rapidinho. No ajuste anual, sim. Quando for fazer a declaração de imposto de renda do ajuste anual, você pode colocar o rendimento dos dois, né, e fazer juntos, não tem problema nenhum. Agora, no caso do pagamento da personalidade jurídica para a personalidade física, eles são pagamentos independentes e eles são submetidos ao fisco separadamente. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vocês vão me dizer... Eu já defini o salário do pastor, R$2.000, né, o subsídio dele, R$2.000. Aí, vocês vão me dizer, se o pastor tem filhos? Tem? Tem filhos. Vamos lá, ou ainda bem que ninguém falou 5, 6, né, porque aí não... 2, eu estou vendo que 2 aqui é o número que está mais comum aqui, hein, gente? Ah, tá bom. Está diretamente ligado, né? Então, se a gente colocar de 10 aqui, vão ser uns 10 filhos, é isso? Então, são 2 dependentes aqui, certo? Filhos. A esposa trabalha? Esse exemplo aqui, sim ou não? Não? Ela trabalha em casa, trabalha dobrado, né? Então, vamos lá. Na tabela do imposto de renda, deixa eu apelar aqui, senão não enxergo nada. Nós temos aí 179,71, que seria o valor de dedução por dependente, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os R$2.000, vou subtrair o número de dependentes desse pastor e vou encontrar a minha base de cálculo para a tributação de imposto de renda. Neste caso aqui que nós pegamos, vai dar 1.640,58. O que acontece com esse pastor? Ele vai ficar feliz, muito feliz, porque ele está abaixo da tabela de imposto de renda e ele está isento. Esse exemplo aqui ele não vai ter. Embora ele ganhasse o valor de R$2.000, eu deduzi os dependentes, consigo a base de cálculo, e aí eu vou ver aonde que ele se enquadra na tabela. Mas agora nós vamos pegar um que ou que tenha menos filho, ou que ganhe mais. Vamos lá. Quanto que é o valor? Vocês me falam e eu faço. 4.000. 2 filhos? Mantém? Então vamos lá. Ó, tá vendo? A igreja viu que ele não tinha atingido a tabela de imposto de renda, ficou com dó e deu 100% de aumento para o pastor. Essa igreja é boa, ela quer que o pastor pague imposto de renda. Aí, 3.000, aqui vai dar 3.640,58.
58. Aí o que acontece? Na tabela do imposto de renda, ele vai atingir a faixa, por pouquinho ele atinge a faixa de 22,5. Certo? É 17971 para cada filho. Tá bonito no pedaço, só é duro na hora que vai no supermercado, né? Mas no resto vai tudo bem. É. Aqui, então, ele está na faixa de 22,5, certo? 819,13. Pastor, é tudo isso? Não. Você não pode jogar só os 22,5 em cima do valor e chegar nesse... Esse aqui não é um imposto de renda. Agora nós temos, na tabela, a parcela a deduzir, que nessa faixa é 602,96. E 16 e 17. Este aqui é o valor do imposto de renda sobre esse exemplo que nós acabamos de fazer. Agora, como é que isso funciona? Não é simplesmente dar esse valor para o pastor, os R$4.000, e falar para ele, pastor, agora você vai lá e vê com o contador para pagar o teu IR. O pagamento tem que ser feito pela fonte pagadora. Então, a fonte pagadora ela vai descontar esse valor do pastor e vai pagar o valor líquido para ele. Pois não, pastor? De isenção, o senhor está dizendo? Então, sempre é retido pela igreja, independente do valor. Vai reter. O limite de isenção é 1.787,77. Tá? Se você pegar o valor do subsídio, tirar os seus dependentes e chegar na faixa abaixo de 1.787,77, você está isento de IR. Tá? Acima disso, você tem que fazer a conta de acordo com a tabela, porque nós temos hoje 4 faixas, né? Então, ela vai desde isento até 27,5, depende muito do valor que for atingir. Aí, aqui, o que vai acontecer? O pastor vai receber o valor de 3.000. Esse é o valor que o pastor vai receber líquido. E eu fui contador e tesoureiro de uma igreja que toda vez que eu dava o sustento para o meu pastor, ele ficava bravo comigo. Porque eu dava o valor líquido e fazia a retenção e depois eu tinha que fazer o recolhimento. Se a igreja fizer a retenção e ela não recolher o DARF, que crime é? Apropriação indébita. E é inafiançável, viu? A apropriação indébita é inafiançável. Tem 2 coisas que te põem na cadeia. Se matar alguém, você foge do flagrante e vai responder processo em liberdade. Agora, pensão alimentícia e apropriação indébita, pastor. Ele mesmo vai. Sabe por quê? Sabe por que é o pastor que vai preso nesse exemplo? Todo mundo... Eu também... vocês não gostam de tesoureiro, né? Ninguém gosta de tesoureiro, esse que é o problema. Tesoureiro, o pastor vê o tesoureiro já faz o sinal da cruz, né? Na hora que ele chega, né? Vocês querem jogar bomba para o tesoureiro, mas é o pastor. Por que é o pastor? Ele é o presidente e ele é o representante legal da igreja na Receita Federal. Eu já fui preso. Eu, como procurador-geral da igreja, eu fui atender uma fiscalização em lugar do presidente, e quando eu cheguei lá, tinha o crime de apropriação indébita. Como está gravando, eu não vou poder falar onde.
Aí, quando eu chego lá, o fiscal pega e fala para mim, o senhor viu aqui essas guias, esses impostos aqui e tudo? Sim. É do que se refere? Eu falei, sustento pastoral, mas tem de INSS também. Eu falei, sim, tem também. Do que é? É de folha de pagamento. A igreja tem funcionário registrado? Eu falei, tem. E também não foi pago, né? Eu falei, não. O que o senhor é da igreja? Eu falei, eu sou o procurador de igreja, o primeiro procurador. O senhor está preso. E eu fui preso. Não, eu era procurador. Se eu fosse tesoureiro, eles iam me prender e amarrar eu na praça, né? E ia ficar me batendo até eu morrer, né? Mas não, só era procurador. Só era o procurador. Então, o que acontece? No crime de apropriação indébita, e é muito comum o pastor falar assim, não, eu não quero que retenha, eu não quero que pague, que desconte o meu imposto de renda. Querido, a retenção ela é na fonte, é obrigatória. Se a igreja não fizer, a igreja vai responder por processo e você vai de tabela, porque você é o presidente dela. Isso é inquestionável. Certo? A não ser que o pastor arrume, né? O pastor Fernando arruma uma saída aqui. Põe um laranja de presidente, né? E ele fique só de longe olhando, né? Fica lá e tal. O duro é o laranja, o dia que descobriu o valor que o pastor recebe, ele fala assim, não, eu sou laranja, mas eu quero também o leite condensado aí, que vai em cima do negócio aí, não é? Então, esse caso aqui, queridos, o que vai essa informação aqui é uma informação que vai para o SPED contábil. Essa retenção aqui na fonte, o que vai acontecer? Depois, o contador de vocês, que todo mundo acha que o contador não faz nada, né? Só ganha dinheiro sentado. Ou a grande maioria pensa assim. Tem algum pastor contador aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, que assim eu não minto sozinho. Glória a Deus, mais um. Mais alguém aí? Não. Aí, tem vários aqui. Eu estou em casa, então. Agora eu vou começar a usar vocês também. Então, todo mundo acha que, não, é fácil. Né? Essa igreja que eu acabei de pegar agora, o pastor falou, não, aqui está tudo certo. Não tem problema nenhum. Nosso contador é muito bom. Eu falei, glória a Deus, pastor. Me dá o número do teu CNPJ. Na hora que eu fui fazer a pesquisa, só GFIP, só a ausência de GFIP, ele tinha 78. É uma bagatela de R$200 por GFIP, gente. Não é muita coisa. Cada GFIP sem movimento que não foi entregue é R$200. A Receita Federal saiu uma normativa ontem, para quem é contador sabe do que eu estou falando, saiu ontem que eles estão retroagindo a 2009, a OAB já entrou com uma liminar para barrar isso, que eles estão buscando desde 2009 GFIPs que não foram feitas. Né? E 2009 passa do período de prescrição, que são 5 anos. Então está um quebra-pau, mas ainda que seja de 2010 para cá, o negócio vai pegar. O negócio vai pegar. Então, só de GFIP lá tinha um caminhão de GFIP sem fazer. GFIP eu vou passar ainda para vocês aqui. GFIP é um procedimento que nós mandamos, é uma informação que nós mandamos para a Caixa Econômica Federal. E a igreja, ainda que ela não tenha funcionário, o contador tem que fazer esse documento e mandar para a Caixa Econômica. E é um procedimento que ele é feito anualmente para quem não tem movimento e mensalmente para quem tem. Vamos lá, então, essa questão do sustento pastoral vocês entenderam. Agora, o que acontece com o procedimento lá? Quais são os documentos que a Receita, que o contador ele faz para que ele possa fechar todas as informações aí? Uma delas é a DIRF. Ela é feita anualmente até o dia 28 de fevereiro de cada mês, do mês do ano subsequente ao movimento. Aí o pastor tem a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, que é feita até que dia mesmo que faz a declaração? 30 de abril, o pessoal está fiado. Aí tem a DIPJ, que é feita até o dia 30 de maio. Tem DCTFs, que são procedimentos que são mensais. GFIP, que vai para o Ministério do Trabalho e Emprego e para a Caixa Econômica Federal, que também é mensal. E nós vamos ter o nosso amigo
SPED contábil, que também vai ser mensal. O que acontece? Essa informação de retenção, queridos, vocês me deixam eu tirar o meu paletó? Que eu estou derretendo já. Estou me sentindo um ET aqui com essa plateia. Então... Aqui o que acontece? Quando eu faço aquele DARF, que eu vou subtrair o valor do pastor, eu faço a retenção na fonte, isso vai na informação que for ser feito da DIRF. Em contrapartida, quando isso chegar lá para a Receita Federal, ela vai ficar aguardando a declaração de imposto de renda dos beneficiários vinculados àquele CNPJ para ver se as informações elas batem. Em contrapartida, ela vai ficar aguardando também a DIPJ para ver se está tudo correto na DIPJ, que é a consolidação de todas as informações. Em contrapartida, também vai ser feitas as ECTFs, onde elas trazem todas as retenções que foram feitas, que são feitas mensalmente. E depois também eles vão cruzar com a GFIP para ver se todas as informações de serviços prestados constam lá para fazer o cruzamento de informação. E depois tudo isso daqui bate no liquidificador e manda para o SPED contábil, que vai para a Receita Federal agora. Quando saiu o SPED contábil, a multa estabelecida pelo SPED contábil era de R$5.000. Aí o OAB, aí todo mundo saiu batendo, por quê? R$5.000 para a GM não é dinheiro. R$5.000 para um representante comercial ou para um comércio pequeno de um bairro, você quebra ele. Aí o que foi instituído? Tá bom, a gente tira a multa de R$5.000, não vai ser 5.000, vai ser R$500 só. Tem igreja que vai pagar mais de multa do que no honorário contábil. Só que o que acontece com a multa do SPED? Então, ela é mensal. Se eu percebo, no mês de março, eu percebo que eu fiz o meu SPED contábil de janeiro errado, ou deixei de fazer, a minha multa já não é mais 500, ela é acumulativa. É 1, 2, 3. A minha multa vai ser R$1.500. É isso que tem que tomar cuidado e que tem muita gente que não está se atentando. A multa do SPED para o ano que vem, ela vai ser acumulativa. Se você perceber, em dezembro, que o teu SPED de janeiro foi feito errado, você tem R$6.000 de multa para pagar, não vai ser 5, vai ser 6. Porque ela é acumulativa. Agora, tudo isso aqui, queridos, é uma obrigatoriedade do contador. Só que ela é feita a 4 mãos. Nenhum contador consegue alimentar todas essas obrigações aqui se ele não tiver ajuda de uma estrutura da igreja. É impossível. Já peguei igreja quando vem para mim, ou qualquer cliente, às vezes vem empresas também para mim, e o pessoal chega falando mal do contador. Começou a falar muito mal do ex-contador, eu já fico meio preocupado, porque vai falar mal de mim. Não é? Você acha que todo mundo é unânime? Acho que o único unânime, queridos, foi Abraão. Nem Jesus foi unanimidade. Nem Jesus é unânime. Se você pegar os kardecistas, eles não têm Jesus como filho de Deus, ele não é unanimidade. Abraão é, Jesus não. Então a gente não é unânime. A gente faz o culto de domingo, você prega bem, o culto é uma bênção, você está indo para casa, o pessoal está indo no carro falando mal de você. Ninguém é unânime. Né? Ninguém é unânime. Então quando ele chega falando muito mal do contador, eu fico preocupado. Aí eu vou apurar os fatos, não manda documento para o contador, e não informa o contador, tem receita e não faz um relatório para registrar as receitas, o contador nunca vai saber. Então, essa disciplina que a igreja precisa ter vai ser fundamental para que todos esses procedimentos aqui sejam feitos de forma correta. Senão, não adianta você culpar o teu contador, que ele não vai ter culpa. Vamos lá, dá um enter para mim, querido, por favor. Mais um. Relatório de viagem. Por que eu falo muito do relatório de viagem? Por exemplo, eu tenho certeza que vocês estão aqui porque a igreja entendeu que vocês precisam investir no ministério de vocês. É imprescindível isso.
E algumas igrejas, alguns pastores estão aqui por conta própria, outros é a igreja que está pagando a sua despesa. Pode fazer isso? Deve. Tem que investir mesmo. Tem que ser feito isso. Agora, o que você pode fazer? Nesse caso, você veio até aqui com o seu carro particular. Nesse caso, cabe um relatório de viagem, porque isso aqui é regulamentado pelo imposto de renda. Nesse caso, você pode fazer um relatório de viagem e anexar as suas despesas. Então, se teve despesa de pedágio, você pega o papelzinho do pedágio. É importante você, se você tem carro sem parar, né, com separar ou connect, sei lá, né, eu estou fazendo propaganda agora. Antes só tinha um, agora tem um monte, né? Você tem que tomar cuidado na hora que fala. Então, você tem lá aquela tarjinha que você passa direto lá no pedágio. É importante, talvez, quando você fizer alguma coisa para a sua igreja, algum deslocamento para a sua igreja, você não usar o sem parar. Não usar esse mecanismo. Passa lá, paga, porque você vai precisar do teu comprovante. Se você trabalhar numa empresa e tiver viagem na sua empresa e pegar um dinheiro adiantado para fazer, na hora que você for prestar conta, eles vão pedir isso para você. A igreja é a mesma coisa. Isso é regulamento de imposto de renda. Então, você pode ter a sua despesa de hotel, por exemplo, ela vai no relatório de viagem. Então, o extrato, ele serve. Só que o extrato é assim, eu acho meio complicado, porque quando eu oriento, eu tomo muito cuidado com relação à pessoa do pastor. Eu acho que a partir do momento que você dá um extrato de tudo aquilo que você usou, você abre para o teu contador, se bem que o contador ele não vai olhar isso, porque eu não tenho tempo para olhar isso aí. Com 600 igrejas, eu mal sei quanto que cada uma arrecada. Mas a tua diretoria vai saber onde você foi. Aí você fala, não tem problema, tem membro de diretoria da igreja que o dia que morrer o corpo vai no fusquinha e a língua vai numa carreta. Você dá o sem parar lá o teu extrato para ele, ele chega para o outro e fala, nossa, o pastor está viajando, hein? Você viu aqui, ó, Atibaia, não sei o quê, foi para a praia. Ele não foi para a praia no domingo? É por isso que ele chegou queimado no culto, e não sei o quê. Eu não acho legal. Eu acho que você expõe muito a tua vida pessoal. Né? Então, eu tomo alguns cuidados, não sou só um contador, como eu sou pastor também, então eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Então, se você puder pegar lá passar, ter um pouquinho mais de paciência e passar no pedágio, pegar a fila e fazer o pagamento, eu acho que, não, mas a minha diretoria, lá o pessoal lá é light, não vai ter problema, amém. Então, se for assim, pode usar. Você grifa lá o que você usou naquela viagem e coloca no relatório. Você não pode colocar a totalidade do seu relatório de viagem, a não ser que você tenha feito todas as viagens para o ministério. Tá? Então, esse é um documento hábil. Você pode lançar isso na contabilidade? Tranquilo. E a despesa de combustível também, sossegado, não tem problema nenhum. A lei, ela é burra. O que acontece, por exemplo, lá em São Paulo? Alguém aqui é da capital? Além de mim? Às vezes, para eu ir de Ipiranga atender um cliente em Santo Amaro, eu demoro 2h30. E se eu usar, que não é o meu caso, porque o meu carro está no nome da minha empresa, inclusive, mas digamos que fosse um carro pessoal, eu não ia poder, de jeito nenhum, lançar essa despesa de combustível. Entretanto, se eu estou em São Paulo, quem é dali da Vila Maria, da região da Vila Maria, ali conhece ali aquela região? O senhor não está muito longe também não, né? Se for ali da Vila Maria, da Zona Norte até Guarulhos, você vai andar bem menos e você pode encher o tanque do teu carro e pegar o relatório de viagem, justificando por que você foi lá, que você não vai ter problema. Então, eu acho que a lei, ela existe, mas ela regulamenta de uma forma muito, muito tola essa questão. Né? Eu posso andar 3 horas no trânsito de São Paulo e não tenho direito a fazer um relatório de viagem. Eu mudo de um bairro, de um município para o outro, quem está ali em São Paulo, ali de Osasco. Né? Você está ali embaixo, ali nas autonomistas, você está em São Paulo e ao mesmo tempo você está em Osasco. Você já poderia fazer. Eu acho isso muito tolo, mas a lei ela regulamenta dessa forma. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho injusto isso, mas a lei ela existe, a gente tem que cumprir, até que isso mude. Dá um outro enter. Pois não? Não, sim. Relatório de viagem você tem que sair do município. Não. Nesse caso, pastor, o que eu aconselho?
É natural, queridos, quando eu vou atender um fiscal que ele vem com um ponto assim pejorativo, eu me sinto ofendido, porque eu sou evangélico também desde os 10 anos de idade, eu tenho 48 anos, e eu vivo igreja, desde pequeno. E eu fico ofendido, mas a gente engole, conta até 30, engole a seco e fica quieto. Então eu acho assim, quando a igreja ela tem o pastor, ele tem que ter o seu veículo para ele se deslocar e visitar um membro num hospital, emergências acontecem como se fosse um médico, e ele está à disposição do ministério, muitas vezes ele não está, vocês estão com essa preocupação aqui, eu vi pelo púlpito aqui, vocês têm a preocupação de família, mas muitas vezes o pastor ele está mais para a igreja do que para a própria casa dele, para a própria família, e vocês estão aprendendo que isso é um erro. Vocês vão aprender isso, além de um pouquinho de contabilidade, vocês estão aprendendo isso aqui também. Então, nesses casos aí, eu acho que o pastor ele deve fazer uma média daquilo que ele gasta, que todo mundo tem pelo menos uma ideia de uma média, e isso deve ser colocado. Você consegue voltar ao anterior lá do sustento, mais um. Aqui é que vocês não vão enxergar, mas lá tem o sustento pastoral e tem ajuda de custo. Nessa ajuda de custo, você pode colocar lá um valor que você entende que seria o ideal para que você pudesse abastecer o seu carro. O que pega aqui, queridos, é que lamentavelmente você vai ter que sujeitar isso ao cálculo do imposto de renda. Mas às vezes, querido, o reflexo que isso vai dar, a não ser que isso venha mudar de uma faixa para outra, às vezes o reflexo é tão insignificante. Outro dia eu estava dando uma palestra numa cidade e o pastor fez um banzé lá na hora que eu estava falando, criou lá uma polêmica toda. Na hora que eu fui fazer o cálculo dele, aumentava em R$13 o imposto de renda dele. R$13. E ele tumultuou a minha palestra por causa de R$13. Né? Se todo o nosso problema fosse R$13, estava todo mundo feliz aqui. Né? Nós estamos felizes, né? Mas não... talvez sim. A hora que eu fiz o cálculo lá, mas ele saiu reclamando do mesmo jeito, viu? Ótimo. A questão do comodato. Eu mesmo fui um que saiu com a ideia do comodato. Ela é possível? Ela é. Só que existe uma linha jurídica, e não contábil, que a gente tem alguém advogado aqui? Não. Ótimo, joia. Então, o que acontece? Existe uma linha de entendimento que quando você faz o comodato, você submete a responsabilidade daquele veículo à personalidade jurídica. E no caso de um acidente, e aquilo for comprovado de alguma forma que ele estava fazendo o trabalho como contrato de comodato, você não vai só... Por exemplo, se eu... Está amarrado, né? Mas se eu atropelar alguém, eu vou responder por processo e eu vou ter a indenização que eu tenho que pagar lá por danos físicos. Agora, quando você é uma personalidade jurídica, por isso que eu estou falando com os advogados, que não é a minha especialidade, mas eu já participei de debates com relação a isso. Quando se trata de um vínculo de personalidade jurídica, além dos danos físicos, você pode também submeter aquele fato a uma indenização de danos morais. E no caso de danos morais, a indenização ela pode passar de R$50 mil para R$1,5 milhão. Dependendo do que aconteceu. Então, por esse fato, alguns juristas não aconselham. Contabilmente, não teria nenhum problema. Vocês estão entendendo isso? Contabilmente não teria problema. Só que, juridicamente, alguns advogados acreditam, alguns juristas acreditam que não seria o ideal. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Se roubarem o meu carro aqui agora e atropelar alguém... Bom, se eu conseguir provar que foi um roubo, não, né? Então, eu acredito assim, se a igreja entender que fazer um contrato de comodato, isso não vai trazer nenhum problema, mesmo porque eu acho que se o pastor atropelar alguém, ele não vai sair falando,
É contrato de comodato lá da igreja lá que eu sou pastor. Ele não vai fazer isso, né, gente? Se fizer isso, é um tiro na cabeça, né? Não é verdade? Mas alguns juristas acham que não é o ideal. Então, contabilmente, não teria nenhum problema. Tá? Mas juridicamente, sim. Pois não, pastor? Certo. Se o carro for da igreja, sim. Se o carro não for da igreja, não. Para que vocês possam ter ideia, a Receita Federal instituiu que as empresas prestadoras de serviços, sabe aquelas empresas que a gente vê em São Paulo, em todo lugar, terceirizadas, que andam com a escadinha no teto, a serviço do fulano, do cicrano e do beltrano? Aquelas empresas lá, elas pagam, né, o carro ali, algumas delas têm o carro particular, algumas empresas grandes, elas compram a frota e dão para algumas pessoas trabalharem. Alguns técnicos trabalham com o carro da empresa, eu já trabalhei em empresa assim. Outras não, outras ele coloca lá no estado, lá na Folha, lá de São Paulo, no estado, no jornal, que ele vai contratar pessoas, mas você tem que ter o teu carro do ano e tem que ser branco, carro popular branco. Eu já vi anúncio de jornal assim. Então você vai e eles vão te remunerar, tanto pelo teu serviço como pela utilização do veículo. A Receita Federal já está exigindo dessas empresas a tributação sobre o que for dado para a pessoa sobre a utilização do seu veículo. Ela já está cobrando. Então, se o carro for da frota, tudo bem. Se for carro de terceiro e for remunerado pela utilização, eles já estão... Por quê? Porque se fosse um aluguel, teria tributação, porque é uma prestação de serviço, de locação. E isso é tributado, inclusive de ISS. Então, eles estão pegando pesado com relação a isso. Então, tem que tomar muito cuidado. Se o carro não for da igreja, não use na sua contabilidade notas fiscais de combustível. Se a igreja for fiscalizada, vai ser autuada. E aí não adianta pôr o carro no nome da igreja na hora da fiscalização, porque eles vão levantar lá no Detran e vão ver que você fez aquilo na hora que atendeu o fiscal. Você vai pagar a retroatividade de tudo isso. Amém? Bom? Sim, e está cada dia ficando mais. É verdade. É verdade. Por isso que a gente tem que ser muito consciente em quem a gente vota, né? Se bem que eu, sinceramente, embora trabalhe na área tributária, eu não tenho esperança de mudança, seja Chico, Francisco, Pedro, João, quem esteja lá, eu não acredito muito. Mas, em contrapartida, a gente tem que ter fé, né? Dá um enter para mim, querido, por favor. Aí. Um outro ponto imprescindível é que a igreja tenha um relatório das suas receitas. É importante que a igreja descreva isso, que ela documente. Aí você pode dizer assim, nossa, Jair, esse relatório de culto seu é horrível. Pastor, não tem problema, use o seu. Eu não fico triste, mas use algum. Isso aqui é um paradigma que eu estou apresentando. Quem tiver o melhor, não tem problema nenhum. Você faz aquilo que você achar que seria o ideal. Geralmente eu dou isso aí, eu dou uma mídia com isso, para as igrejas que trabalham comigo, e ele vai lá. Ele quer tirar aquele logo da ESO, colocar uma foto do pastor, pode pôr, não tem problema nenhum. Eu não vou brigar, eu quero que faça um documento. Agora, quem você vai pôr no quadradinho ali em cima, é problema teu, não tem problema nenhum. Aí, o que ali você tem? Ali você tem as ofertas, que são as receitas da igreja. Que são... Isso aí, para a Receita Federal, não vai mudar muito, mas vai mudar muito para a sua gestão financeira da tua igreja. Então, algumas igrejas têm o quê? O que é receita da igreja? E vamos colocar uma oferta especial aqui, uma oferta alçada, sei lá, um apelo que é feito com uma destinação, que é muito comum, né? Pessoal, vamos trocar a bateria? Vamos tirar a oferta da bateria. E você pode ter uma oferta especial, né, para aquela finalidade. Sim, na verdade, querido, a doação ela é uma forma genérica, que já engloba tudo isso. Ofertas e dízimo já é uma doação, né? Já é uma doação. Então, nós vamos colocar aqui oferta especial. Por que eu trago essa nomenclatura? Porque, de repente, a direção da igreja ela vai querer saber o que ela teve de ofertas
que são aquelas que são no gasofilácio, não sei qual que é a metodologia que a tua igreja tem, as suas ofertas, que são as convencionais mesmo, né? Que a pessoa vai lá no altar e deposita, ou você passa salva, não importa. E se você colocar isso no relatório de culto, quando eu for fazer a contabilidade, eu vou colocar um código onde eu vou ter, um exemplo aqui, 01. Então, tudo que você tiver de 01 durante o ano inteiro, e você me perguntar, Jair, eu quero saber quanto que entrou na contabilidade, quanto que entrou na minha igreja de ofertas normais durante o ano. Eu tenho, mas eu dependo da informação. Se a informação chegar até mim, eu vou registrar de uma forma separada. Aí eu quero tudo que entrou de dízimo. Aí eu quero tudo que entrou de oferta especial, porque essa oferta especial já é a oferta que a gente está fazendo para comprar o terreno. Aí a diretoria da igreja quer saber quanto que entrou de oferta especial para a compra do terreno durante o ano. Se você me passar essa informação, eu vou ter como te passar. Então, na contabilidade, no seu balancete contábil, de verificação, eu vou ter lá, assim como as despesas. Já e quanto que foi de material de reforma? Eu tenho. Quanto que foi de despesa com evento? Eu tenho. Se você me mandar a tua despesa identificando, eu vou ter. Quanto que foi de sustento pastoral? Eu vou ter. Quanto que foi de aluguel? Eu tenho. Quanto que foi de investimento? Eu também tenho. Tudo isso vai na contabilidade. Então, a partir do momento que você começa a escriturar isso e passar para o contador, seu contador, tanto eu como qualquer outro, ele vai ter essas informações. Pois não, pastor? Ter um plano de contas? Pode ser. O que acontece? Para eu transcrever isso para a Receita Federal, eu vou ter que fazer uma mudança de acordo com o plano lá do SPED contábil, que vai ser o que vai ser determinado para janeiro de 2015. Mas na administração da igreja, eu respeito o plano de contas que a igreja... Por exemplo, a igreja fala, não, aqui, por exemplo, aqui eu coloquei 01 para oferta. E na verdade não é. Lá na Êxodo a gente trabalha sempre com oferta como 02 e o dízimo é o 01. Jair, eu não quero, eu quero que seja 0236, eu ponho. Eu quero que seja 01415. Eu respeito o plano contábil do meu cliente. A única coisa que vai mudar é que na hora de eu transcrever o que é receita e despesa para a Receita Federal, eu vou respeitar o plano de contas da Receita Federal, senão o SPED não passa. Receita de eventos, a mesma coisa. Receita de evento, a mesma coisa. Pode. Não. Só um minutinho. Eu tenho muita preocupação com relação à cantina. Tanto é que durante 4 anos que eu fui pastor titular de igreja, a minha cantina era gratuita. Porque eu tenho uma preocupação pessoal, que diz, ninguém precisa seguir o meu exemplo. É pessoal isso. Ao mesmo tempo que as minhas filhas podiam pagar a cantina, eu sei que tem crianças na igreja que passavam necessidade e não tinham dinheiro e iam para casa com vontade. Então é uma questão pessoal. Então a minha cantina era gratuita, a gente fazia um apanhadão geral lá e todo mundo quando terminava o culto ia lá, comia, bebia lá e ia embora. Se quiser dar uma oferta, da oferta a gente coloca no gasofilácio do próximo culto, senão não precisa dar nada. Agora, por que isso? A gente tem que tomar muito cuidado que existem igrejas que têm uma estrutura muito grande e tem cantinas que têm até garçons para te atender. Isso, queridos, queira ou não, é um comércio. O ideal é se terceirizar essa cantina, abrir uma personalidade jurídica com inscrição estadual, com inscrição com o CNPJ e tomar todos os cuidados tributáveis, que pode ser tributado pelo Simples, mas ela deve ser uma empresa tributada. A igreja goza de imunidade, mas aquilo que ela consegue arrecadar na cantina, ela deve ser tributada. Só um minutinho, pastor, eu já volto aqui. Pois não, querido. Contabilmente não, ele fez o seguinte, não sei se todo mundo ouviu, lá ele pega os envelopes, cada um que vai dar a sua oferta, o seu dízimo, coloca no envelope e se identifica. Eu acho importante isso, porque assim, por exemplo, eu na minha igreja, músico que não é dizimista não toca.
É a questão pessoal. Ele não vai fazer parte da liderança se ele não... Porque alguns estatutos, ele regulamenta quem são os membros. E alguns estatutos diz que para ser membro da igreja tem que ser dizimista. A grande maioria diz isso. Então, você só vai conseguir ter um controle de quem deu dízimo e quem não deu dízimo no mês se você tiver a identificação da pessoa no envelope. Agora, isso deve ser transcrito num relatório e depois de transcrito, seus envelopes podem ser desprezados. Você pode jogar tudo fora. Sim. Existe. Olha, tem uma linha, queridos. Joia, tua pergunta foi 10. Eu amo a visão celular. Sou pós-graduado, pré-encontro, pós-encontro, encontro de nível 1, de 3, 4, 5, 10, 30. Já fiz tudo isso aí. Eu amo a visão celular, para mim não tem problema nenhum. Encontro, reencontro, pós-encontro, tudo isso daí já ministrei, acho lindo, maravilhoso. Só tem uma questão, também não sou contra a oferta sacerdotal. Nada, queridos. Quero deixar claro isso para vocês aqui. Eu fiz uma palestra dessa em Bauru, quase fui apedrejado quando eu falei que a oferta sacerdotal ela tem que ser entregue na igreja e tem que tributar imposto de renda. Eu estou falando o que a lei diz. Não quer concordar? É uma opção sua. Mas aquele valor que vai ser entregue ao pastor, uma oferta destinada ao pastor, foi feita dentro da igreja, foi feito dentro da igreja. Ela tem que ser contada, ela tem que ser registrada, entrega para o pastor, o valor foi 10 mil, 15 mil, 30 mil, o valor que for, tributa imposto de renda e entrega o envelope para o pastor. Não tem problema nenhum. Eu não sou contra a oferta sacerdotal, mas às vezes eu não concordo com a forma com que ela é feita. Se dá lá, coloca lá num saco, em qualquer lugar lá, no envelope, seja lá o que for, fecha, entrega para o pastor, ninguém sabe quanto deu. Não é questão de falta de transparência, é questão de legalidade. Você tem que contar, registrar isso na igreja e destinar ao teu pastor, sem problema nenhum. É um direito que ele tem, você entende que isso é legal? Ótimo, mas faça da forma correta. Espera só um minutinho. Joia. Tá, boa pergunta. Eu vou falar um pouquinho, eu vou deixar essa sua resposta no ar, porque eu vou entrar agora na normativa 086 e depois eu vou abordar essa sua resposta em cima da normativa. Tá? Tem um outro PowerPoint aí, vamos dar uma pausa nesse, que eu tenho, que é um ponto importante, senão eu vou ter que parar. Por mim não, que eu fico aqui até amanhã, mas por vocês é que vocês estão no evento, estão todo mundo cansado. Joia, dá um enter para mim. Mais um. Aí, parou. Aí você vai dando enter só na medida que eu for falando, combinado? Existe uma normativa, ali você está olhando a 087, que foi a só que ratificou a normativa 086, que foi a que trouxe toda a mudança com relação à prestação de serviço. Então, existe a instrução normativa 086, isso aqui é do INSS, tá, gente? E essa instrução normativa, ela é de 6 de junho de 2003. Para os mais espirituais, eles conseguem ver o número da besta nessa data. Então, ele pega 6, 2 vezes 3, 6. Aí, os mais espirituais, eles entendem que isso é a coisa do capeta, né? Só que isso, é verdade, gente, a gente escuta cada uma quando dá palestra, que é brincadeira. Aqui, é tanto para time de futebol, para êxodo contábil, para padaria da esquina, para o centro de espírita fulano de tal, para a igreja católica, isso aqui vai para todo mundo. Então eu descaracterizo qualquer possibilidade de número da besta. Vamos desespiritualizar o negócio, certo? O que essa lei ela regulamenta? Desde 1988,
já havia a regulamentação de tributação de INSS sobre serviços. E quase ninguém atenta a isso. Quase ninguém se preocupava com isso. Então, vamos lá. Como é que era a tributação de INSS antes dessa normativa 086? Dá um enter, querido, para mim. Mais um. Vamos lá. Serviço contratado, R$1.000. Você pegou um pintor para fazer um trabalho lá na tua igreja. R$1.000. Quanto você vai pagar para ele? Dá um enter. Você vai ter um líquido para ele de 950. Por quê? Porque alguns municípios, eles trazem a regulamentação da retenção de ISS de 5%. Alguns 2%, alguns 1%, depende muito do município. Poá, por exemplo, que é 0,5% e assim vai. Então, cada município tem. Eu trabalho hoje para mais de 400 municípios, então eu tenho. Mas o que predomina é 5% sobre o valor do serviço prestado. Nesse exemplo aqui, a igreja vai reter o ISS dele e vai pagar o valor líquido. Isso aí era até o ano de 2003. Tá? Vamos lá, dá um enter. Opa! Contratou um autônomo, toda a personalidade jurídica, queridos, isso aqui não é igreja. É qualquer personalidade jurídica. Contratou um autônomo, seja ele inscrito ou não na prefeitura, ela deve recolher 20% do valor do serviço para o INSS. Quando eu falo isso aqui, eu já vejo pelos rostinhos de todo mundo que ninguém faz isso. A grande maioria não faz. Todo serviço, a minha empresa, se eu contratar um pintor autônomo, eu sou tributado, eu sou simples. Até alguns anos atrás eu era lucro presumido, mas eu sempre tributei ISS sobre serviço e INSS também. Contratou mão de obra autônoma, se submete isso ao fisco. Tá? Então, contratou um serviço, o que acontecia? O contratante tem uma tributação de 20%. E o contratado tem uma tributação de 11%. Sobre o serviço. O que acontece? Vocês vão concordar comigo que se a igreja contratar um pedreiro e ele ficar pendurado no andaime o dia inteiro para ganhar um valor, ele não vai terminar o dia dele, procurar um contador, para o contador gerar uma GPS, para ele ir no banco, pegar uma fila, passar por aquela porta abençoada que ele tem que tirar a roupa para conseguir entrar dentro do banco, pegar uma fila, aí olhar lá aquela fila com 30 pessoas, o caixa olhando de cara feia, para ele dar 11% do serviço que ele fez lá na igreja do pastor Fernando para o governo. Você acha que ele vai fazer isso? Você acha que ele fazia isso? Não, queridos, não fazia. Não fazia. Então, o que acontece? Com base nisso, veio essa normativa com o número da besta. Vamos lá, dá um enter. Qual é o custo do meu serviço de R$1.000 que foi feito na igreja? 1.200. Por quê? Porque eu tenho os 20% aqui, por eu ter contratado um autônomo. Contratou autônomo, 20% é INSS, independente do valor. Certo? Agora, o que aconteceu com essa normativa? Como a Receita Federal sabia que o pintor que foi lá na igreja do pastor Fernando, ele não ia recolher isso, o que mudou na lei? Vamos lá agora. Vamos lá, mais um. Enter. Mais um. Opa! Olha quanto o pintor vai ganhar agora. 840. Por que 840? Dá um enter. Eu fiz a retenção de 5% do ISS, que já tinha antes previsto, mas eu fiz a retenção dos 11% que ele tem que ir pagar. Como eu sei que ele não vai pagar, a Receita Federal sabe que ele não vai no banco pagar, então eles transferiram a obrigatoriedade da retenção e recolhimento para a fonte pagadora. Então, no caso, a igreja vai descontar os 11% do serviço dele, vai juntar com os 20% dela, vai fazer uma GPS,
no valor integral e vai recolher ao INSS. Exatamente. Não. Se ele tem uma empresa, tome muito cuidado com a seguinte questão agora. Se ele tem uma empresa, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você tem uma personalidade, e o que tem que entender é assim, às vezes chega lá para a gente nota fiscal, aí o pastor não avisou a gente antes, até eu falo, gente, vai contratar um autônomo, primeiro que tem que saber o seu contador. Por quê? Porque o teu contador que vai calcular isso para você. Porque se você não fizer as retenções, vai sair por conta da igreja tudo. Porque se já deu os R$1.000 para o cara, você não vai bater na casa dele no dia seguinte e falar, sabe o que é? Eu paguei a mais, eu esqueci de tirar 110. Você vai tomar uma marretada na cabeça. Ele não vai te devolver os 110. E aí a igreja vai ter que pagar tudo. Agora, o que acontece é que o pedreiro lá na hora, ou o pintor, seja lá quem for, ele vai colocar no orçamento dele a carga desse imposto. Bom, já que eu tenho isso, quanto que eu teria que receber líquido se o meu serviço for tanto? Ele vai fazer a regrinha de 3 e ele vai chegar lá no valor que ele vai receber. E diretamente ou indiretamente, vai acabar saindo da mesma fonte. Concordo plenamente com vocês isso. Mas isso é lei e ela tem que ser cumprida. Tá? Isso é lei e tem que ser feito. Agora, a igreja, que nem lá no caso, a igreja não fez, dá um enter para mim, querido, por favor. Ela vai recolher os 20, qual que é o custo total? Mais um. Olha lá. 1.200 é o custo. Por quê? Porque, na verdade, os 110 desse exemplo aqui, mais os 50, que são R$160, quem está pagando é o prestador de serviço. Você está descontando dele, está fazendo a retenção para fazer o recolhimento. Se eu fizer a retenção e não fizer o recolhimento, que crime é? Cadeia. Agora, se a igreja fizer tudo isso, retiver dele, fizer o pagamento, está tudo certo, mas a igreja não pagar os 20% dela, que crime é? Sonegação. Então são crimes distintos. Esse aí não dá cadeia, tá? Agora, no caso da nota fiscal, se você pega uma personalidade jurídica, você fica isento disso, porque ela já é tributada, seja no lucro real, no presumido, no simples, seja lá o que for. Ela já vai ser tributada, você não vai recolher isso, certo? Você fica isento disso. Agora, tem que tomar muito cuidado, que o que define uma personalidade jurídica de uma física? A personalidade jurídica, ela tem o quê? CNPJ. E a personalidade física, ela tem o quê? Às vezes vem para nós uma nota fiscal que você vai olhar e é um autônomo inscrito na prefeitura, mas é um autônomo, ele tem CPF, na nota dele vem número de CPF, não de CNPJ. Então não é o fato de dar a nota fiscal ou dar um recibo de RPA, é a personalidade que muda isso. Uma vez que ele der a nota fiscal, você tem que olhar se é personalidade física ou se é jurídica. Se for física, mesmo com nota fiscal, vai submeter à normativa 086. Sim. Não, fica também. Fica também. Aí, no caso da contratação de uma personalidade jurídica, nem os 20% da parte contratante ela vai pagar. Então, por isso que às vezes a gente fala, pastor, pega uma empresa. Ah, não, fica mais caro. Hoje vocês vão ter um conceito do que realmente fica mais caro ou não. Se for fazer preto no branco, olha lá que eu acho que é melhor pegar uma jurídica. Por quê? Porque você pegando uma jurídica, e digamos que o cara está lá na igreja fazendo um trabalho, e ele vai trocar uma telha, e ele cai do telhado, e ele se quebra inteiro. Se for uma personalidade jurídica, uma empresa contratada, não vai dar problema nenhum para a igreja. Se for um autônomo, a igreja vai ter que indenizar até a 5ª geração dele. Então, queridos, às vezes compensa segurar um pouco, a não ser que seja uma coisa de emergência, né? Se programe lá, que eu acho que vale a pena você procurar uma empresa até a sua opção de pegar um autônomo. Mesmo. Quando você pega um autônomo, mesmo com as retenções, no caso de um acidente, a responsabilidade ela é compartilhada.
Mesmo se for voluntário, inclusive voluntário, queridos, tem uma questão. Termo de voluntariado. O voluntário, tem igreja que faz mutirão. Nós fizemos mutirão. Mutirão, ele tem data de validade, viu? Mutirão, você pega a carteira profissional de todo mundo que vai fazer um mutirão, leva no INSS, abre um registro do mutirão, entrega cópia de tudo e vai fazer o serviço. Quando termina, o seu contador tem que ir no INSS e dar baixa do mutirão. Tem igreja que está com o mutirão aberto há 25 anos no INSS. Pois é, tem igreja... Sim, o pastor falou um ponto importante. Quando você contrata, é que eu tenho medo do horário, quando você contrata uma personalidade jurídica numa terceirização de serviço, você toma muito cuidado, que tem alguns cuidados que você tem que tomar. Pedir cópia da carteira profissional de quem vai fazer o serviço, a cópia da GPS e da GFIP, que é o procedimento da Caixa Econômica Federal. Queridos, contabilidade não é tão simples como se pensa. Não é. Valorize o teu contador, porque não é fácil. Exatamente. Sim, se você não fizer, por exemplo, vai pagar lá, tem igreja, eu faço contabilidade de uma igreja que é muito grande, que ela tem portaria e tem serviço de limpeza terceirizado. Todo mês a empresa vai lá, apresenta a nota fiscal para o tesoureiro, juntamente com a guia do fundo de garantia recolhido e o INSS. Se não fizer isso e a igreja pagar, e amanhã esse profissional que trabalha para essa empresa, ele mover uma ação por falta de recolhimento previdenciário ou de fundo de garantia àquela empresa, e o fisco perceber que a igreja não tomou cuidado de pedir as guias, ela é corresponsável e ela vai compartilhar a responsabilidade das indenizações trabalhistas e responder o processo trabalhista em conjunto. Não, aí depende muito. O pastor perguntou assim, quando é de uma empresa de outro município, se tiver o INSS e tal, isso aí vai muito da nota. Então, por exemplo, um cliente meu, quando ele vai fazer uma contratação de um serviço, eu pergunto de que município que é o prestador de serviço e vou olhar para ver se ele tem vínculo com a Prefeitura de São Paulo, por causa do diferencial de alíquota. E a gente vai longe, gente, é muita coisa que tem que ver. Então, tem o diferencial de alíquota, o complementar e tudo mais. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar. Mas, se na nota fiscal vier as retenções, faz só as retenções. Tem igreja que vem assim. Que ele pode fazer isso. É uma opção do prestador de serviço. Vem lá. Valor do serviço, R$1.000. Aí ele dá a retenção de PIS, COFINS, seja lá o que for, lá, ou até mesmo de INSS, lá põe o valor X. Aí vai dar lá o valor de 730. Estou dando um exemplo aqui, gente, rapidinho, só mais um. Aí o pastor pega e dá testemunho na igreja ainda, contando a bênção que ganhou um desconto de R$1.000 para 730. Não, queridos. Isso aqui está dizendo que a parte tributária dessa nota fiscal, a igreja vai ter que fazer o recolhimento. Ele está dando desconto, mas ele está transferindo para a fonte pagadora a retenção do IR. Não é desconto, não. Não é desconto. Ele está pedindo para você fazer o recolhimento dos impostos dessa nota. Aí o seu contador vai emitir a guia para que a igreja possa pagar. Não. O pastor ele não é considerado como autônomo, queridos. O pastor ele não é nem profissional qualificado, regulamentado. Desculpe, tá? A verdade é essa. Ele é um ministro religioso e ele nem é um autônomo. Ele nem é funcionário e nem é autônomo, ele fica em cima do muro. E aí, vocês querem ficar bravos? Eu vou entrar numa questão aqui que é tão polêmica, mas eu vou entrar. O pastor levantou a bola, eu vou cortar. O que acontece? A nossa bancada evangélica ficou super feliz no ano de 2001, em 99, aonde eles buscaram, as igrejas, elas tinham que fazer o quê? Elas recolhiam 11% do INSS sobre o sustento pastoral. A igreja fazia esses recolhimentos. E eu estou falando porque eu era contador de igreja e tesoureiro. Aí o que aconteceu? A bancada evangélica, em 99,
brigou para conseguir a ampliação da imunidade tributária para o sustento pastoral. Quando isso aconteceu, e os nossos amigos que têm programa na televisão saíram batendo lá, oh, nós conseguimos, eu falei, vai vir chumbo grosso. Vai vir com juros e correção. Isso não vai ficar bom. Não, agora não vai ter mais. E nós tivemos, do ano de 99 até o ano de 2003, não se pagava, realmente. Foi muito bom, mas durou pouco. Em 2003, essa normativa, que eu falei para vocês aí, a 086, ela tirou a responsabilidade do recolhimento previdenciário da igreja. Realmente a igreja não vai pagar INSS do pastor em nenhum momento. Ótimo, bancada evangélica, parabéns. Conseguiu. Em contrapartida, o pastor vai ter que recolher do seu bolso 20% sobre aquilo que ele recebe da igreja. Ficou 9% mais caro. Não era para ter feito o que fizeram. Ficou mais caro, 9%. A igreja pagava 11%, agora o pastor paga 20%. Aí o que acontece? O pastor tem que chegar para a igreja e falar, queridos, tem misericórdia, Deus, né? Porque antes era 9%, agora é 20%, está saindo do meu bolso, dá para aumentar um pouquinho aí? Dá. Quem que vai pagar? Na igreja? Não vai sair da igreja do mesmo jeito? Só ficou mais caro, de 11 para 20. Só isso, eles são muito bons o que eles fazem. É obrigatório. Não é opcional, nem facultativo. Ele vai responder por um processo, depois, a hora que ele quiser se aposentar, ele vai lá tirar o quinis dele no INSS, e vão falar assim, olha, tudo bem, está faltando 38 mil para o senhor pagar aqui para se aposentar. O previdenciário como? Depende qual que é o código que o senhor usa e a base tributária dele. Existe uma ideia, pastor, assim, que o pastor, até eu tenho um colega de trabalho aí, que ele mandou uma matéria para o Instituto Getro, e depois eu me manifestei lá no Instituto Getro para que aquela matéria fosse tirada do ar. Né? Porque é um instituto muito sério, alguns aqui devem conhecer, muito bom, eles são fenomenais o que eles fazem, são formidáveis, mas eu pedi para que eles tomassem um pouco de cautela, porque um concorrente meu aí, daqui de São Paulo, grande, ele mandou uma matéria dizendo que o pastor tem que recolher INSS sobre o valor declarado, logo pode ser sobre um salário mínimo. Espera um pouquinho. Valor declarado para mim é aquilo que vai no recibo de sustento pastoral, que foi na DIRF, que foi na DPJ, que vai no SPED, esse é o valor declarado. O valor declarado, quando um funcionário recebe um olerite de uma empresa, o que ele está recebendo? Uma declaração do que ele recebeu. Ele assina aquilo, ele está atestando o quê? Eu recebi o que está escrito neste papel. Então, o valor declarado para mim é o que está no contra-cheque, é o que está no recibo. Certo? Aí, o que acontece? Existe uma ideia de que o pastor ele pode recolher o INSS sobre um salário mínimo. Pode. Beleza. Você vai se aposentar com salário mínimo. O senhor está livre. O senhor está livre. Se o senhor recolhe lá como individual no teto, o senhor está livre. Aqui não. Nenhum contribuinte ele pode recolher mais do que o teto máximo. Mesmo. Hã? Sim. Não. Ele tem que saber, pastor, que não adianta depois, não, eu ouvi falar que se eu recolher os 5 últimos, esquece. Esse papo de 5 últimos aí acabou faz tempo. Aí, ó, o pastor está dizendo uma outra tese aqui, que aí eu já não entro. Eu compartilho da mesma ideia, daquilo que é moral ou imoral. Aí é uma questão que eu não entro. Certo. Fechou. Fechou. Por exemplo, se o pastor ele recolher pelo teto máximo o INSS dele, o teto máximo, espera um pouquinho só.
Alguns pastores, eles são... Na minha colinha aqui não tem. O teto máximo do INSS, que agora eu não recordo. Quase 890 e qualquer coisa. Sim. Hã? Ufa, ainda bem. Aqui, ó, o que acontece? Digamos que o pastor ele tem uma empresa. É comum isso? Eu sou pastor, eu tenho empresa. Eu já recolho o meu prolabore, eu já sou tributado na minha empresa. Eu fui pastor titular durante 4 anos, eu sou auxiliar hoje, mas não sou remunerado para a igreja. Mas digamos que eu fosse, que eu recebesse o meu sustento pastoral. Como eu já recolho na minha empresa, no teto máximo, eu estou desobrigado de recolher sobre o sustento. Se eu não recolho na minha empresa pelo teto máximo, eu faço o diferencial. Eu vou fazer o que eu pago, vou ver o da igreja quanto deu e vou fazer o diferencial. Tá? Mas para quem já recolhe pelo teto máximo numa outra condição de individual, ele não vai recolher valor sobre o sustento pastoral dele, porque ele já é um contribuinte no teto máximo. Tá? Depende de qual a expectativa que ele tem de aposentadoria. Então, eu aconselho recolher sobre 20%. Até o limite máximo. Até o teto. Até o teto. Sim. 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 Porque tem muita gente que faz a opção de recolher por um salário mínimo e depois cria uma expectativa de uma aposentadoria melhor. Não vai ter. Não vai ter. Esquece que não vai ter. Uma vez que você opte em recolher por um salário mínimo, não adianta não. Quando está faltando, falta 5 anos, agora eu vou chutar o pau da barraca. Agora não adianta mais. Não adianta mais. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Sim. Sim. Da mesma forma, queridos, eu tomo muito cuidado com relação a quê? Eu tenho um pastor de um outro ministério que ele vem na minha igreja pregar. O correto é eu tratar disso como uma prestação de serviço e eu tributar 31%, porque ele não faz parte do meu ministério. Embora ele seja um ministro religioso, ele não faz parte do meu meio. Certo? Digamos que eu tivesse vindo aqui, vim ministrar aqui para vocês e vocês vão me dar um valor. O MFI vai me pagar. Vai tributar. Não foi o caso. Mas se fosse, teria que tributar. Porque eu não faço parte. Eu sou de outro lugar. Quem? Vai ser colocado na contabilidade e vai lá. Todos os lançamentos contábeis vão trazer. Não. O que acontece é o seguinte, tudo aquilo que eu recebo, a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte detalhe. Existem conferencistas e
pastores que são, acho que aqui eu não vou ter esse problema, mas assim, existe aqueles, é muito comum por aí a gente ver aqueles campanheiros, né? Não é o caso de vocês aqui. Aí o que acontece? Ele vai, prega numa igreja, ganha dinheiro nessa, depois ganha dinheiro na outra, ganha dinheiro na outra, ganha dinheiro na outra. Se as igrejas onde ele for pregar forem igrejas sérias e começarem a colocar isso na contabilidade, a Receita Federal vai arrebentar com ele lá na frente. Aí, cada um com o seu problema. Porque ele tem que apresentar ao fisco tudo aquilo que ele recebe. Se ele vem pregar aqui, ele recebe 5 mil, e ele não demonstra isso ao fisco, ele está sonegando imposto. Ele pode ter sido uma bênção, falar em língua estranha, mas ele está cometendo um crime. Não. Doação não. Espera só um pouquinho, deixa ela perguntar, eu já vou aí atrás. O pastor se aposentou no meio secular, ele tinha um vínculo empregatício e se aposentou. Lamentavelmente, a legislação diz o seguinte, que todo aposentado que volta a ter qualquer atividade torna-se contribuinte obrigatório ao INSS. Por quê? Eles entendem que um aposentado que volta a trabalhar está tirando o lugar de alguém. Vai pagar sobre o valor. E o pior de tudo é que não tem pecúlio, não vai aumentar em nada a aposentadoria dele. Nesse caso, eu aconselho recolher por um salário mínimo. Tá? Alguém tinha... Onde que é que eu estava dizendo? Aqui atrás? Foi o senhor? Jesus, quando ia... Jesus, quando ia pregar, ele pegava um barco emprestado, né? Dá para emprestar o barco aqui, eu preciso ter uma acústica legal, eu vou lá na praia, vou lá no mar, lá, porque de lá vocês vão conseguir me ouvir. Pegava até barco emprestado para não entrar nessa. Quem que foi que levantou a mão aí? Pode falar, pastor. O ideal é registrar e entregar isso para ele. Tributar. Registrar. Bom, aí nesse caso o senhor não vai nem saber quanto deu, né? Aí não vai registrar na igreja. Aí tudo bem, aí não é o caso. Aí não tem nem como saber, nem o contador, nem a receita, nem ninguém vai saber. Aí o que acontece? Aí é um caixa 2, por quê? Tem que tomar muito cuidado, sabe com o quê? Com isso aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês me editem esse troço que vocês estão filmando aí depois, hein? Passa pelo meu crivo depois para eu fazer uns cortes nesse negócio, hein? Não está ao vivo na internet não, né? Senão os caras... Tá? Oh, Deus de misericórdia! Vocês viram como vocês não iam sentir sono? Às vezes o pastor fala assim para mim, meu palestra é depois do almoço. Eu falei, não, pode deixar. Ninguém dorme na minha palestra. Ninguém dorme, cara. Pode ficar despreocupado. Nada. Se eu quiser vir à noite com vocês aqui, nem sono vocês sentem. Eu prometo isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o crime, pastor. Que é isso aqui, Desvio de finalidade.
Quando eu tenho um dinheiro que ele é tirado lá na igreja e ele é entregue sem registro para alguém, eu desvio a finalidade daquela oferta. Isso aqui é crime. Isso aqui é crime. Então, esse ponto aqui tem que se tomar muito cuidado. Tem igreja que fala, não, Jair, eu tirei lá, dei para ele, lá nem sei quanto deu. Tá bom, querido, eu não quero nem saber disso também. Eu não vi, não sei, cada um com seus problemas, não quero nem saber. Não joga nas minhas costas. Pois é, mas ela foi tirada onde? Mas foi tirado ali dentro do templo? Então, aí é que é o problema. Foi tirado dentro do templo, é. Não entendi. Tá. Sim. É. Pode. Pode. É. Rogério, faz um favor para mim. Arruma umas pessoas aí, divide, pede para o pessoal preencher isso para mim, entrega para o pessoal, por favor. Não. Ó, o pastor fez uma pergunta aqui para mudar um pouco o foco. Ah, o pastor falou, teve uma hora que ele abordou um tema aqui e eu mudei. Sobre a livraria. Toma cuidado. O que eu sugiro para as igrejas é que elas abram uma empresa. Abram uma livraria. Aí você pode vender lá o que você quiser, não, né? O que tiver dentro do KINAI da livraria. Mas é assim, pastor, tem que tomar cuidado porque vai ter que ver o KINAI, tem substituição tributária, tem toda uma parte. O livro ele é isento na sua confecção, mas a sua comercialização, alguns impostos são incidentes. Na livraria ela entra na tributação do simples, tá? Então não é imune não. O pastor fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele perguntou assim para mim, Jair, e o INSS sobre construção? A igreja é isenta? Não. A igreja ela é isenta, queridos, de imposto de renda, contribuição social e PIS, COFINS, sobre aquilo que ela arrecada, daquilo que é de doação de dinheiro, aquilo que é entregue lá na igreja, com finalidade de subsistência. No caso de uma construção, ela deve apresentar ao fisco tudo aquilo que foi construído, e isso é passado. Existem alguns benefícios tributários, mas não que a igreja ela fique imune totalmente do INSS sobre construção. Tá? Joia. Me lembra de eu falar de MEI antes de eu terminar, tá? Não, no caso de uma construção numa zona rural, você vai ter o... Me deu branco agora. ITR, obrigado, querido. Vai ter um imposto de área urbana, que é o ITR. Rural, desculpe. Vai ter o ITR. Tá, peraí.
Isso tudo que eu estou dizendo para vocês não é que vai começar agora em 2015. O pastor Fernando trabalha comigo desde 2008. A igreja dele já toma todos esses cuidados aqui, né? O pastor Jonatas também, já é tudo desse jeitinho aqui. Não é 2015. 2015, a única coisa que está mudando é que tudo isso que eu estou falando para vocês, além de ter sido feito dessa forma, também vai ter a escrituração do SPED contábil que vai ser encaminhado para a Receita Federal. Quem é contador aqui sabe do que eu estou falando, onde vai ter amarração de informação. Certo? Então, isso tudo que eu falei para vocês aqui não é nada para começar em 2015, já é uma realidade. Se não foi feito ainda na sua igreja, já está com problema, porque já é uma obrigatoriedade, não é nada de novo aqui. A única coisa nova que vai começar em janeiro de 2015 é o SPED contábil, tá? Que é só um mecanismo de informação, mas não de regulamentação. A regulamentação, a legislação, ela já está vigente já. Ela já está vigente. Não vai começar agora não. Queridos, para mim é imprescindível que você preencha esse papel que você tem na mão. Eu não cobrei para estar aqui, mas eu gostaria de ter a tua informação, os seus dados. Não vou te mandar um boleto para você pagar, fique em paz, tá? É só para eu poder te mandar mala direta, mandar informação. Quando sair, eu tenho um boletim informativo na empresa, eu vou estar te mandando mensalmente. Não vou mandar para a Receita Federal, nem nada, fique em paz. Eu vou pôr. Vai até o final para mim do outro lado primeiro, querido. Por favor. Eu tenho esse panfletinho aqui, né? Se pudesse entregar para mim. Pastores, vocês me desculpem. Tem muito ponto ainda que a gente podia conversar, mas o tempo já acabou. Já vão começar a puxar minha gravata aqui, que o paletó eu já tirei. O meu e-mail... Ah, é? Obrigado, pastor. O meu pessoal não. Deixa eu passar uma questão para vocês. Jair, eu sou da Bahia, eu faço contabilidade de igrejas em Itabuna, Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Campo Grande, Corumbá, aqui da Uana, São Paulo, no interior todo de São Paulo, para mim não tem problema nenhum. A distância para mim não impede de eu fazer a sua contabilidade. Aqui tem o meu e-mail pessoal. Jair, eu tenho uma dúvida que foi um assunto pessoal, tal, não deu para falar lá no dia. Você vai se identificar, você vai colocar lá que foi desta palestra, porque eu já vou estar semana que vem em outro lugar, e eu quero identificar que você é daqui. Então, você vai me mandar um e-mail, e esse e-mail, no máximo, em 2 dias, você vai receber o teu retorno. Por quê? Porque eu tenho, agora, neste momento, eu tenho 500 e-mails para eu responder, para eu ler. Então, é muito. Às vezes, eu fico 4, 5 horas só respondendo e-mail todo dia. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho mais, mas no máximo, em 2 dias, você vai ter... Enquanto não meu cliente, você vai ter a resposta em 2 dias. Se você for meu cliente, no máximo em 20 minutos. Tá? Então, aqui está o meu telefone, a minha operadora, no momento, é Claro. jairvenegas@terra.com.br, 982624929. Jair, como é que é a funcionalidade do teu trabalho? Para aqueles que estão inseguros e quiserem trabalhar comigo, ou quiserem conversar comigo a respeito de uma proposta, eu não cobro caro. O que eu vou fazer? A gente vai ligar, vamos bater um papo, e eu vou lá na tua igreja, dou treinamento, eu explico como é que tem que ser feito e tudo mais, e a gente acerta os ponteiros. Agora, eu não sou de São Paulo, como é que funciona? Você me manda os seus documentos via Sedex, eu faço a tua contabilidade, vou fazer tudo isso que eu falei para você, vou fazer o SPED contábil e vou devolver no mês subsequente os seus documentos de volta via Sedex. E eu trabalho, queridos, para 600 igrejas desde 2001. Nunca
nunca eu tive um envelope extraviado. Não acontece, fique em paz. E agora, ainda muito mais que o correio, agora você rastreia pela internet aonde está a tua encomenda. Então, não tem perigo, nunca aconteceu. E o que eu trabalho? Eu trabalho com balancete de verificação. Então, você vai ter contabilidade escriturada com balancete de verificação. Jair, meu contador nunca me apresentou um balanço patrimonial. Está errado, querido. Igreja tem que ter. Mas ela é imune, tem que ter. Balanço é obrigatoriedade contábil. Tem que ter. É imprescindível isso. Querido, eu acho que existe uma ideia, assim, eu acho que não é exagero. Acho que a gente tem que ficar atento, sim. Só que nós temos um aliado com relação à questão tributária. Se fala muito de, não, porque agora os caras estão tentando, está lá na Câmara, lá no Senado, lá os caras têm uma lei que vai tributar a igreja. Nós temos um grande aliado, queridos, que é a Igreja Católica. Eu duvido que receita de templo religioso vai ser tributado de imposto de renda, porque o Vaticano não vai deixar. Nós temos a Igreja Católica como um aliado com relação a isso. Então, vai ter que explodir para todo mundo. Para todo mundo, não vai ser só para nós. Então, eu acho que assim, queridos, a Bíblia fala em Romanos 13, a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. E assim também ela fala, em Romanos 13, que quem faz as coisas direitinho não tem que estar preocupado com a lei. Né? Então, o que a gente tem que fazer como igreja é andar de cabeça erguida, fazer tudo bonitinho, para amanhã ou depois ninguém falar nada de você. É lamentável quando a gente vê uma matéria hoje, na televisão, no rádio, no jornal, numa revista, onde uma igreja ou outra é exposta, porque na hora de fazer uma exposição dessa, todo mundo coloca a gente dentro do mesmo saco. E eu acho isso uma falta de respeito, comigo que sou evangélico. Porque eu não admito isso. Então eu me revolto, e o que eu faço? Para que a minha revolta ela amenize um pouco, eu vendo a ideia de se fazer um trabalho decente para eu dormir tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro. Né? Então, o que eu tenho de conselho a dar para vocês é isso. Nessa ficha que vocês estão anotando, eu só vou fazer uma coisa, já vou alertar vocês que eu vou fazer uma coisa e eu vou te mandar um e-mail de retorno. Você viu aí que eu estou pedindo o número do CNPJ da tua igreja. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer para ver se pelo menos a tua igreja não tem algum problema gritante fiscal? É você tentar expedir as certidões negativas de débito da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho. Lamentavelmente, a maioria das igrejas que tentam tirar suas certidões negativas de débito não sai. Aí você vai ver a DIPJ que está faltando, a DCTF que não foi feita, foi erro na DIRF, é erro de cruzamento de informação. Então o negócio está errado. E se está errado, alguma coisa tem que mudar. E se tiver que mudar, eu quero colocar a minha empresa à sua disposição para a gente bater um papo, certo? Então, eu tô pedindo para você colocar o teu CNPJ, que a única coisa que eu vou fazer é pesquisar isso. Eu não vou ter acesso à sua conta fiscal. Por quê? Porque eu não sou teu procurador. Eu não vou saber o que tem de pendência. Eu vou lá e vou tentar tirar a certidão negativa de débito. Não saiu? Opa, sinalizou que tem alguma coisa errada. Aí eu vou te avisar, pastor, eu estive tentando tirar a tua certidão e a certidão fulana, ou a cicrana, ou a beltrana não saíram. O senhor precisa ficar atento nisso e ver com... Jair, dá para você olhar para mim? Porque é uma prerrogativa, o seu contador tem obrigação de te informar isso, não te informou? Você quer que eu veja? Não tem problema, você me manda uma procuração com firma reconhecida, uma cópia do estatuto da tua igreja, eu vou na Receita Federal e vou levantar o que tem na tua conta fiscal. Certo? Mas assim, eu não vou ter acesso, eu só vou fazer a pesquisa para ver se sai a declaração. Se não sair, eu vou te avisar, pastor, não saiu. Jair, o que é? Não sei. Aí o pastor mesmo pode pegar o estatuto e ir lá na Receita Federal, se identificar como presidente, leva o seu CPF e o estatuto, e lá a Receita Federal e o INSS, eles vão tirar lá o seu levantamento fiscal lá. Eu estava falando do MEI, porque o que aconteceu? O MEI, na verdade, queridos, foi um mecanismo que se criou
O MEI ele foi um mecanismo que foi criado, que é o microempreendedor individual. A Receita Federal abriu essa brecha aqui para acabar com o anonimato. Eu fico muito preocupado que agora eles estão com rede, não é mais na varinha de pescar. Agora eles têm uma rede na mão. Então, com o MEI, agora eles têm acesso a um monte de gente que está trabalhando. Certo? E o MEI, você paga lá os seus R$ 39, R$ 40, você recolhe o teu INSS, vai ter direito à aposentadoria, não vai pagar imposto sobre serviço, está tudo lindo e maravilhoso. Estava. Em setembro desse ano foi instituída uma regulamentação para o MEI, onde todas as empresas que contratarem um MEI vão cair na normativa 086, que é aquela que eu falei dos 31% de INSS. Então, o MEI, que era uma saída que tinham se encontrado, começou a ser tributado também. Então, fica muito atento em contratar MEI na tua igreja. Contratou MEI, vai ter tributação. Microempreendedor individual, certo? Então, tem que tomar cuidado. O MEI, ele pode, são as personalidades, são as pessoas físicas que têm CNPJ, que podem trabalhar com uma receita mensal de até R$5.000, na contratação de uma mão de obra para remunerar salário mínimo, apenas no máximo um funcionário com salário mínimo. Mas, quando ela participa de um serviço para uma personalidade jurídica, em alguns casos existe a regulamentação dos 31% do INSS. Então, tome cuidado com relação ao MEI, que o MEI não é a saída plena para os seus problemas lá, não. Amém? PIS sobre folha continua. A RAIS ela é anual. Então, o que acontece? Tem muita igreja que está com problema na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. A RAIS ela é feita todo ano até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente. Então, o ano que vem agora, eu vou estar fazendo a RAIS dos meus vínculos do ano de 2014. Quando a igreja ou uma empresa qualquer, ela não tem funcionário registrado, a RAIS ela deve ser feita, a RAIS negativa. Não fez a RAIS, a multa ela vai girar mais ou menos em torno dos R$450, mais um valor que é estipulado pela Receita Federal por bimestre, que hoje está em torno de R$200. Quer dizer, você vai ter por bimestre. Então, tem igreja aí que está com pendência de RAIS, aí está pagando mais de R$2.000, R$3.000, aí porque não fez a RAIS. O contador, mas não tinha funcionário, eu não fiz a RAIS. Você não tem funcionário, você faz a RAIS negativa. Tem funcionário, faz a RAIS positiva. Mas a RAIS ela é obrigatória, é um procedimento anual, é uma vez por ano. Tá? Assim como a GFIP. GFIP com vínculo empregatício é GFIP positiva. Sem vínculo empregatício é GFIP negativa. Não fez GFIP negativa, vai pagar multa. Certo? Uma DCTF que não foi entregue. Eu tenho uma outra questão, queridos, é muito comum eu pegar algumas igrejas que vêm para mim, e na hora que eu vou olhar a DIPJ dela, que é a Declaração de Imposto de Renda da Personalidade Jurídica, eu olho a DIPJ dela, está assim, sem movimento. Aí eu vou olhar, a igreja tem conta bancária. Como que ela tem conta bancária e o contador faz uma DIPJ sem movimento? Ela não teve receita e despesa durante o ano inteiro. Não, eu faço sem movimento porque ela é imune, ninguém fiscaliza e não vai pagar multa, né? Não paga multa de R$500 por atraso de entrega. Isso é crime e irresponsabilidade. Faz a DIPJ dizendo que efetivamente entrou e o que saiu da tua igreja. Porque as empresas imunes são obrigadas a relatar para o fisco o que elas tiveram de receita. Não. Sim. Exatamente, o pastor falou, a imunidade é a isenção, né? A imunidade ela evita que você seja tributado em alguns impostos, não que você fique desobrigado de prestar conta. As empresas que são imunes, queridos, ela tem por obrigação ter transparência e mostrar para o fisco o que ela arrecadou, porque isso dá quebra de imunidade. A falta de transparência dá quebra de imunidade. Uma entidade que ela receba subvenção da prefeitura, todo mês, eu tenho várias que eu faço contabilidade, que recebem subvenção da prefeitura, todo mês tem que mandar o balancete lá para a prefeitura. Se não mandar o balancete, eles não liberam a verba do mês subsequente. E vai mandar as notas. E se você mandar notinha de consumidor, vai vetar o teu pagamento. Vão glosar. Eles vão pegar o valor daquela nota lá, vão subtrair e vão te pagar só a diferença. Se você teve um gasto inferior ao valor da subvenção, no mês subsequente, dependendo da prefeitura, você tem que devolver a diferença.
Então, transparência, queridos, é inevitável, é obrigatoriedade. Joia, ótimo, pastor. Hoje existe um mecanismo que chama-se cupom fiscal identificado. Quando você vai lá no estabelecimento e você vai passar no caixa, qual é a pergunta que se faz? CPF na nota. E a gente fica bravo, né? CPF na nota, às vezes eu vou no Graal, na estrada, e tem aquela fila de 300 pessoas e a menina fica, CPF na nota, CPF na nota, CPF na nota. Você fala, meu, que tá doida, né? Por que fica perguntando? Se ela não perguntar e você for no fiscal do ICMS, R$5.000 a multa. Para cada um que ela não fizer a pergunta. Ela é obrigada a fazer essa pergunta. Quando ela te fizer a pergunta e for uma despesa da igreja, você fala assim, eu quero o CNPJ é fulano de tal. Aí aquele cupom fiscal identificado, ele tem valor contábil. Só toma muito cuidado que esses documentos, com o tempo, ele apaga. Então é importante você xerocar ele, porque ele tem vida curta. Agora, o cupom... Pode, mas se o senhor pegar o cupom fiscal no caixa, e o senhor for até o caixa central, do Carrefour, do Macro, das grandes empresas, por exemplo, ela vai te dar nota grande. Você vai perder aí 5 minutos, mas você vai pegar a nota grande. A nota pequena, o cupom fiscal identificado vai servir, mas se você puder evitar de ter muita saturação de documentos com cupom fiscal na tua igreja, melhor. Então eu aconselho evitar. Num caso que não tem como, você pede o cupom fiscal identificado. Xeroca ele. O cupom fiscal, só um minutinho, pastor. O cupom fiscal identificado, ele só não vai servir quando for para compra de imobilizado. Se você for lá na Conde, na Teodoro Sampaio, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando? Na Santa Ifigênia, vai comprar um cubo, guitarra, contrabaixo, bateria, ele pode te dar um cupom fiscal banhado a ouro. O teu contador não vai poder ativar aquele bem no patrimônio da igreja. Porque só pode ser ativado no patrimônio os bens adquiridos através de nota fiscal modelo 1 ou 1A. Então, para patrimônio, para bem, tem que ser a nota grande. Agora, despesas, você pode pegar o cupom fiscal identificado. Cartão corporativo não é suficiente, nem para a igreja e nem para a empresa. O cartão corporativo, ele sempre tem que trazer as despesas que elas vão dar aporte a tudo aquilo que foi pago. Porque senão é muito fácil, eu recebo um sustento pastoral de R$1.000 e gasto 10 mil com o cartão e não preciso da satisfação. E isso aí é desvio de finalidade e remuneração ilícita. Então toma cuidado com isso. Mentira. Não. É mentira. Não, o senhor não vai ser preso, mas isso aí não pode. Preso o senhor não vai ser, mas não pode. Não pode. Não pode. Tem. Não pode. Não, ele pode, desde que ele seja tributado, não tem problema nenhum. Mas dizer que 20% tal, não. Sim. Só para facilitar na hora de você pagar. Pessoal, tudo bem? Vocês preencheram o papel? Devolveram ou não? Antes de vocês irem... Gente, por favor, antes de ir embora, me devolve isso, por favor, vai. Gente, vamos só... Queria agradecer ao pastor Jair aí por ter cedido o tempo dele, por ter vindo aqui, estar conosco, né? Vamos só orar por ele, ele vai voltar para São Paulo agora, pedir para que o Senhor guarde o retorno dele. Pai, te damos graças pela vida do pastor Jair, Senhor. Guarda esse retorno, guarda a viagem de volta a São Paulo, Senhor. Obrigado por ter usado ele esse tempo, Senhor. Nós te damos graças e abençoa a vida dele, a casa dele, a família e os negócios dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém.